Pai amado, Pai querido, Pai adorado, eu te louvo e te engrandeço por esse momento. Te agradeço pela tua presença neste lugar. Agradeço pela tua unção, pelo teu poder, pela tua autoridade na minha vida. Eu peço que o Senhor tome a primazia desse lugar. Que o Senhor venha governar. O Senhor venha falar, venha usar minha boca para falar com as pessoas. Que não seja eu, que eu não venha falar o que eu quero, o que eu acho, mas que seja o teu Espírito Santo me guiando. Pai, eu louvo pela vida dessas pessoas que irão assistir essa pregação. E eu peço que o Senhor toque no coração delas, que o Senhor fale ao coração delas. Porque o Senhor sabe o que eu vou falar antes mesmo que eu abra a boca. Por isso eu te louvo, te engrandeço e te agradeço por esse momento. E fica comigo, porque eu preciso de ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. E glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estamos no final da série de mensagem, Grandes Homens e Suas Fraquezas. E hoje eu vou falar sobre um homem, sobre um rei, né, que falando de fraquezas, eu não poderia deixar de falar dele, o rei Acabe. E quem foi, né? Quem foi o rei Acabe? O rei Acabe foi o 7º rei de Israel. Depois da divisão do reino, ele assumiu o trono, né? Ele sucedeu o pai Onri no trono, né? Lá no reino do norte. E ele reinou 22 anos. O rei Acabe era o rei mais influente que teve em Israel. O rei Acabe, ele começou mal o reinado, que ele teve o casamento como os outros, casamento político, ele casou com Jezabel. E com esse casamento, o rei Acabe, que já não era esse homem todo, já era conhecido, né, como idólatra, rei Acabe permitiu que a sua esposa Jezabel perseguisse os profetas de Deus, exterminasse os profetas de Deus e sustentasse 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Será. E o grande problema é que ele permitiu que o sincretismo adentrasse Israel. E o que é o sincretismo? O sincretismo é uma forma de acabar ou de enfraquecer uma tradição original. É uma forma, né, de entrar, de fazer fusão com crenças diferentes, práticas diferentes, né, que tem essa fusão e aí se tornando uma nova doutrina. Então, outras crenças, outras culturas entraram em Israel através disso tudo. E aí a idolatria começou a ganhar força em todo o país, por causa da influência de Jezabel. E Acabe não fez nada. Ele edificou um altar para Baal. Ele edificou esse altar, edificou um templo e construiu um altar, né, de adoração para Baal e fez uma estátua da deusa Aserá. E quem era Baal e Aserá? Então, Baal era conhecido como Deus da tempestade, aquele que trazia chuva e fazia os grãos crescerem.
E a deusa Será era a deusa da fertilidade, a deusa do amor e do sexo. Agora imagine tudo que eles queriam, né? Tudo que eles queriam. Chuva, grãos crescendo, sexo, amor, fertilidade. A prostituição reinava. A Bíblia diz que Acabe, ele conseguiu ser o pior rei entre os outros que vieram antes dele. Ele foi o rei mais perverso que houve no meio. Tudo por influência da sua esposa. Sem contar que ele já era, né? E ela veio para influenciar. Acabe fez muitas coisas boas. A capital de Samaria, tudo, ele construiu muitas coisas. Politicamente falando, Acabe foi muito respeitado, muito admirado, tanto pelos aliados dele como pelos adversários. Ele era muito respeitado. Só que quando se fala em religião, quando se fala em espiritualidade, ele foi uma decepção. Ele realmente fraquejou, ele realmente permitiu que o pior acontecesse ali. Ele desrespeitou a Deus. A Bíblia fala que os repetidos pecados de Acabe fez com que irritasse a Deus. E olha que Deus enviou vários profetas. Não foi um nem dois, foram vários. Mas Acabe insistia em pecar. Acabe insistia em pecar. E com a influência terrível daquela mulher que dominava completamente Acabe. E eu aprendo algumas coisas aqui com a vida de Acabe. É quase que impossível, porque Acabe, para você ter uma ideia, Acabe foi o único rei que tem sua história totalmente detalhada na Bíblia. Tudo fala de Acabe. Por que os grandes conflitos de Acabe? Acabe, ele teve grandes problemas com o profeta Elias. Porque justamente do tempo que ele começou a reinar, foi justamente o tempo que o profeta Elias profetizava contra a idolatria em Israel. E ele chegou para piorar mais as coisas, né? Para complicar mais as coisas. E aí a gente aprende muita coisa, como falando do sincretismo, né? Que ele adentrou, que deixou adentrar. Aqui no Brasil, a gente tem alguns exemplos disso, do sincretismo. Por exemplo, na Igreja Católica, eles fazem alguma associação, como, por exemplo, o orixá Ogum, ele é associado, certo, ao santo da Igreja Católica, o São Jorge. E no candomblé, esse sei lá, Oxum, Ogum, né? Ogum, né? Oxum não, é Ogum. Ogum é associado a Santo Antônio. E Iemanjá é associado a Nossa Senhora da Conceição. Então, veja, além disso tudo, ele ainda permitia isso tudo, ele permitia que a esposa exterminasse os profetas de Deus. E aqui entra algumas lições que é impossível ler nessa Primeira Reis, é impossível ler a história de Acabe e não tirar lições da vida dele. E a primeira lição que eu tiro da vida de Acabe é essa: não seja influenciador e não um influenciado. Por que eu tiro essa lição? Está aí em 1 Reis 21, do 25 ao 26. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, instigado por sua mulher, Jezabel, se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se comportou da maneira mais detestável possível
indo atrás de ídolos, como fazia os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Então, ele foi extremamente influenciado pela sua mulher. Tudo que a mulher quis fazer em Israel, ele permitiu. Acabe não foi um homem. Eu costumo dizer que Acabe era, de uma forma bem esdrúxula, Acabe era um homem que vestia calça de couro na rua e vestia fralda jonço dentro de casa. Porque quem mandava, quem dominava era a sua esposa Jezabel. Então essa lição eu digo para você, não seja influenciado, seja um influenciador, principalmente quando se tratar das coisas de Deus. Segundo, tenha um coração quebrantado. 1 Reis 18, do 16 a 18. Aceite a repreensão de Deus, né? Tenha um coração quebrantado. Aceite a repreensão de Deus. Diz, então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhes, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família, Elias disse, respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Quando ele diz os Balaíns, Elias está dizendo porque Baal era considerado vários deuses. Tinha vários deuses com nome. Então, a junção deles eram os Balaíns. Então, vários profetas de Deus avisaram a ele, repreenderam Acabe, avisaram o castigo que havia por vir, mas Acabe não ouviu. Acabe era um rei por conveniência. Um tempo ele estava com Deus, outro tempo com Baal. Quando estava bom de um lado, sabe aquele vira-folha, né, que se fala? Um tempo está com um e daqui está bom do outro lado, ele passa para o outro lado. Então ele não se firmava, nem nenhum, nem nem outro. Então tenha um coração aquebrantado, aceite repreensão. A melhor coisa, a Bíblia nos ensina isso, que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é você ter um coração ensinável, é você aprender. Se vários homens de Deus vieram até ele repreender, avisar do pecado, avisar o castigo que estava por vir, e mesmo assim ele não obedeceu. O terceiro, aprenda a lidar com as frustrações. 1 Reis 21, do 3 a 4. Aprenda a lidar com as frustrações. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. A pergunta que eu faço para você é essa. Esse é o comportamento de um rei? Esse é um comportamento de um homem que tem um trono, um homem que governa um país? Acabe era um menino mimado. Acabe era mimado. E o problema das pessoas mimadas é que elas não aprendem a lidar com as frustrações. O problema é que elas não reconhecem, não compreendem os sentimentos e as necessidades dos outros. Elas pensam que o mundo gira ao redor delas. Pessoas mimadas como Acabe são pessoas egoístas, pessoas irresponsáveis, pessoas que quando as coisas não acontecem da maneira que elas querem, elas fazem birras. Não acontece e além de fazer birra, normalmente você pode ver que uma pessoa mimada,
quando as coisas dão errado, quando elas mesmas erram, que as coisas dão errado, ela culpa os outros. Ah, a culpa não foi minha. A culpa foi porque está sem chover. A culpa é porque choveu. A culpa é porque o profeta fala demais. A culpa é porque trouxeram um profeta que fala coisa ruim para mim. A culpa é da minha mulher. A culpa é do meu filho. A culpa é o meu emprego. As pessoas mimadas, elas sempre agem com egoísmo. Elas só pensam nela mesma. Ela esquece dos outros. Elas fazem birras. Elas fazem escândalo. As pessoas mimadas, elas são explosivas e imaturas. Esse comportamento de Acabe, um comportamento inadequado para a função que ele ocupa. Quantos homens a gente vê tirando até vida da sua mulher, porque simplesmente a mulher se recusou. Nesse caso aqui, de Acabe, um rei que queria uma vinha que estava próxima ao seu palácio, e o cara diz, não, não vou lhe vender, porque isso aqui é herança. É como se ele dissesse, é a única coisa que eu tenho, não tem dinheiro que pague. Além do valor monetário, tem um valor sentimental, tem um valor, é da minha família, eu não vou lhe vender. A Bíblia diz que Acabe correu para casa, se jogou na cama, virou para a parede, com certeza se encolheu e não quis comer, não quis beber. Comportamento de uma criança. Um homem desse governou um país 22 anos. Como poderia fazer coisa certa? Aí eu entro e eu vejo na minha imagem, onde não há liderança, a casa que não tem um homem líder, a mulher governa. E o resultado foi o quê? Como Acabe, um rei, as pessoas sempre falam porque Jezabel era ruim, porque Jezabel era isso. Mas e Acabe era o quê? Quantas casas que estão sendo governadas por mulheres? Com um homem dentro de casa? Porque o homem é covarde. A Bíblia fala que sabe o que é que aconteceu aqui? Enquanto Acabe estava lá deitado, estava lá emburrado, sem comer, sem beber, a rainha Jezabel foi lá na frente tramar a morte de Nabote. E só depois que ela matou o homem que chegou para ele e disse, bebezinho, pode levantar e vá lá brincar na vinha, porque Nabote já está morto. Meu Deus, isso já vem de quanto tempo? Quer dizer, o homem que se esconde atrás da saia de uma mulher? O homem que tem essa postura, a mulher tem que vestir a calça de couro. Enquanto ele usa a fralda, a mulher tem que vestir a calça de couro. Eu não estou aqui defendendo a Jezabel. Eu estou falando do Acabe. Porque se Acabe assumisse o papel de homem, ele ia colocar Jezabel no lugar dela. Se ele soubesse quem ele é, ele ia dizer, não, o meu Deus é o Deus único e verdadeiro. Aqui Baal não, aqui Baal não. Aqui Deus Aserá não. Ele mandou que ela mandasse os profetas de volta para a Fenícia. Ela, não, ele vai trazer chuva, vai trazer não sei o quê. Então permanece. Um homem sem autoridade. Um homem que não tem autoridade dentro da sua casa, ele pode liderar um país? Ele pode liderar uma cidade? Ele pode ser líder? Um homem que não tem autoridade pode ser líder em algum lugar? Não!
Se ele quer ser bebê, ele continue sendo bebê. Agora, liderar, não. Porque enquanto os homens não assumem o papel de homem, a mulher está assumindo o lugar de homem. E o problema é que a mulher ainda não aprendeu a se posicionar, a dizer, esse papel aqui é profissional e esse papel é em casa. Ela quer agir como homem, não dá certo. Porque na falta de um homem, a mulher vai agir como homem. E como é que dá certo? Uma mulher como um homem com outro homem. Aí o que é que acontece? Aí a gente vê as coisas acontecendo por aí. Que eu digo, a mulher que quer fazer papel de homem, ela procura quem? Outro homem? Não, ela procura outra mulher. Eu sempre digo isso, eu sou muito braba trabalhando. As pessoas me olham assim pregando, pensam que eu sou essa... sou nada, entendeu? Aí vê uma pessoa no trabalho, eu costumo dizer que no trabalho eu sou braba. Eu não tenho medo de trabalho. Eu assumo qualquer cargo que me dê. Agora, eu também sei que profissional não tem sexo. Isso eu concordo. Profissionalmente falando, não tem sexo. O que o homem executa, a mulher pode executar. Mas quando se fala em relacionamento amoroso, a mulher sempre é mulher. Quando se fala em força física, por mais que malhe, por mais que pegue peso, a mulher sempre é mulher. Não pode confundir os papéis. A mulher precisa entender isso. Só um exemplo. Teve um tempo na minha vida que eu vendi perfumes importados. E eu aprendi uma lição. Eu gostava de perfume masculino. Eu gostava daquele perfume forte. Aí eu dizia, não, eu só gosto de perfume masculino. Aí um dia alguém me disse assim, por que você gosta de perfume masculino? Um homem que eu estava vendendo, um senhor muito elegante, um grande empresário. Ele disse, você aceita um conselho? Eu disse, aceito. Ele fez, não use mais perfume masculino, não. Eu disse, por que é tão gostoso? Ele disse, então, é gostoso para o homem, para você cheirar no homem. Agora, um homem, quando quer cheirar a mulher, ele quer o perfume doce, quer o perfume feminino. O homem não quer cheirar na mulher o mesmo cheiro de um homem. Entendeu? Eu disse, nossa, eu nunca pensei nisso. Ele disse, até isso. As mulheres costumam usar perfume dos homens, só que os homens não gostam de cheirar o perfume de homem nas mulheres. O homem gosta de trabalhar com a mulher, uma mulher decidida, uma mulher forte, uma mulher corajosa, mas ele não quer casar com uma mulher decidida, uma mulher macho, sim senhor. Então a mulher não precisa ser uma Jezabel da vida. Que seja uma Esther, como eu já falei aqui. Que seja uma Ruth. Que seja uma Abigail da vida. Mulheres que resolvem, mas que não se esquecem que são mulheres. E os homens, deixem de ser mimados. Você não precisa bater na mulher porque ela não satisfez você. Você não precisa matar uma mulher, bater numa mulher porque ela quer terminar o relacionamento com você. Isso é coisa de homem mimado, que não aceita lidar com as frustrações.
Você não pode vestir uma calça de couro lá na rua e vestir uma fralda dentro de casa. Você precisa ser um homem de verdade. Um homem que a mulher admire. Eu costumo, quando eu aconselho alguns casais, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, quando elas me perguntam, ou quando eles me perguntam alguma coisa sobre a outra pessoa, eu digo, você admira essa pessoa? Porque se você for casar com alguém que você não tem uma admiração, não vai para frente. Antes de você amar, se apaixonar, casar, colocar aliança no dedo, pense, eu admiro essa pessoa. Me diga, Acabe era um homem admirável? Um homem que a mulher precisa dizer, acorde meu bem, levante, vá comer e vá brincar na sua vinha, porque eu já matei a pessoa que estava lá lhe atrapalhando. Cara desse é rei. Não seja mimado. Cresça. Cresça. Quarto, se arrependa antes que seja tarde. Se arrependa antes que seja tarde. Quando Acabe ouviu essas palavras, saiu, Jorge. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio a Tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Agora eu pergunto a você, adiantou alguma coisa? Acabe era um religioso por conveniência, um menino mimado. Quando ele viu o castigo chegando perto dele, ele foi lá, se humilhou, vestiu roupa de saco, jejuou, andou cabisbaixo. Aí Deus vem, tem misericórdia dele, de Jezebel, do povo. E depois o que é que acontece? Acabe volta a pecar. Prende os profetas. Vai. Acabe voltou. A pessoa mimada, ou ela tem consciência, ou não dá em nada. O arrependimento é um meio usado para transformar, para moldar. O arrependimento é um meio que vem para a gente ser perdoado dos pecados. O arrependimento, ele só vem através da consciência. Quando você mesmo admite que pecou. Se você não traz essa consciência de que eu estou no pecado, eu quero mudar, você vai ficar como Acabe. O próprio Deus viu que o jejum, que o arrependimento era ali, era válido, era real. Mas depois ele voltou a pecar. Por quê? Porque ele não tinha consciência. Ele não trouxe a consciência do erro dele. Você precisa, ou eu preciso, admitir que estou pecando, que o que eu estou fazendo é errado. E esse arrependimento tem que vir, tem que causar uma tristeza em mim. Porque essa tristeza que faz com que eu abandone o pecado.
Não adianta se arrepender da boca para fora. Não adianta se arrepender para não receber aquele castigo naquela hora, igual o quê? Uma criança que se comporta dessa forma. Porque uma criança que é assim. A gente pega lá no erro e diz, eu vou lhe bater, vou lhe colocar de castigo. Ela faz, faço mais não, mamãe, eu não faço mais não, mamãe. Aí você com pena deixa para lá, quando você vira as costas, a criança volta e faz a mesma coisa. Assim era Acabe. Deus veio, mandou profetas, veio, perdoou, disse, não vou trazer. Ele voltou e fez de novo. Arrepender-se, você precisa ter consciência. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha consciência, assuma. Assuma. Não é para assumir para os outros, não. É assumir para você. É você admitir, eu estou no pecado e quero mudar. E você só sabe que você se arrependeu quando você fica triste com você. Cada vez que você peca. Cada vez que você volta a fazer aquilo que não era para fazer. Você sabe, diz, meu Deus, eu fiz de novo. E aquilo dói o coração. E você se arrepende novamente. Confessa ali, eu não quero mais, Deus, eu confesso, eu pequei, eu errei. Eu errei. Mas eu não quero mais pecar. Tem que ter essa tristeza, porque essa tristeza que vai fazer com que você abandone, que cada dia, mesmo que você repita aquele erro, você vai repetir em dose menor, você vai diminuindo, até chegar o dia que você diz, eu não vou fazer mais, e não faz. Mas enquanto você não tiver essa consciência, enquanto você não sentir a dor do pecado, enquanto você não aprender a se constranger diante do amor de Deus, de ouvir tantas pessoas falando para você, deixa essa vida, deixa esse pecado. A Bíblia diz, quem roube não roube mais. Quem matou, não mate mais. Quem adulterou, não adultere mais. Está tudo bem. Está tudo bem se você tiver a consciência de que errou e não quer fazer mais. O que você não pode é se arrepender hoje e repetir amanhã. Porque senão você vai terminar como Acabe. Qual foi o próximo versículo? 1 Reis 22, 37 a 40 diz, assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Levaram o seu carro de guerra no açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo o que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados e o seu filho Acasias foi o seu sucessor. Uns cachorros lambendo o sangue. Que isso foi a profecia que veio para ele e outra pior para Jezabel. E mesmo sabendo disso tudo, Acabe continua a pecar. Tem outro versículo aí, Jorge, para finalizar. A palavra que eu deixo para você, para finalizar, que hoje eu estou terminando essa série de mensagens, falando dos grandes homens
e suas fraquezas. Isso está lá em Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Arrependei-vos. Essa é a palavra que eu encerro essa série de mensagens. Pedindo a você, homem, que se arrependa dos seus pecados. Pedindo a você, mulher, que não se torne uma Jezabel. Não ache bonito o seu homem da casa. Ajude seu marido a ser um homem. Ajude seu marido. Não faça como Jezabel, que foi lá, matou o homem e vá lá brincar na sua vinha. Ajude ele a ter postura de homem. Não um homem agressor, não um homem violento, mas um homem que resolve. Um homem que seja admirado pela sua esposa. Um homem que seja admirado pelos seus filhos. Um homem que amanhã, quando ele faltar, os filhos tenham um exemplo a seguir. Os filhos tenham uma referência. Os filhos possam se orgulhar. A esposa tenha temor até de colocar outro homem no lugar, com medo de ofender a memória de um homem que ela tanto admirava. Os filhos vão ter orgulho de dizer de quem é filho. Por isso eu quero orar por você. Eu quero que você, onde você estiver, que você faça uma reflexão da sua vida. Que você, homem, olhe para a sua vida e veja onde você está pecando. O que é que você está repetidamente fazendo de errado? Que Deus já falou com você, inclusive hoje, e você continua errando. Que a partir de hoje, não erre mais. Se você puder, onde você estiver, feche teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Pai adorado. Ah, Senhor, como é grande o meu amor por você. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor agora toque no coração dessas pessoas. Que o Senhor toque no coração desse homem que está vivendo até hoje como homem, como uma criança mimada. Uma criança que não teve limites. Uma criança que recebeu tudo, porque tudo indica que o rei Acabe veio de uma família abastada. Provavelmente recebeu tudo e não teve limites. E continuou um homem, um rei, agindo como uma criança. Não aprendeu a lidar com as frustrações. Eu quero te pedir em nome de Jesus, quebranta o coração desses homens, quebranta o coração deles, abre os olhos para que eles vejam, traga a consciência de cada um deles, os erros e os pecados, as suas iniquidades, que eles possam reconhecer diante deles e diante de ti o seu erro, e confesse e peça perdão, e não volte mais a errar. Que ele possa se constranger com o seu amor, com a sua palavra, que ele não seja inimigo dos teus profetas como Acabe foi, que eles aceitem a repreensão. Acabe considerava Elias como uma ameaça pública, uma ameaça ao reino dele. Eu te peço em nome de Jesus, toca no coração desses homens, para que eles comecem a olhar para a sua família com outros olhos, para que eles sejam o homem da sua casa,
para que eles comecem a ter responsabilidades dentro da sua casa. Que ele seja o homem que defende a mulher e não a mulher que vá na sua frente defendê-lo. Que ele se levante como provedor dessa família. Oh, meu Pai, quebranta o coração desse homem para que ele venha ter temor a Ti. Que ele cumpra seus mandamentos. Que ele não seja como Acabe. Eu encerro essa série de mensagens, pedindo a Tua misericórdia, Pai. Pedindo o Teu favor na vida das famílias, na vida dos casais, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Que ninguém aqui acabe como Acabe, onde o sangue era derramado e os cachorros lambiam seu sangue. Oh, meu Pai, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia dessas pessoas que estão sendo religiosos por conveniência, que estão dentro da Tua igreja por conveniência, porque está sendo bom, é um palco, porque é um outdoor, mas que em casa são verdadeiros meninos mimados, que não são reconhecidos como homens de Deus, como mulheres de Deus. Eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa. Tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve com Acabe, o pior rei, que o Senhor mesmo diz na sua palavra. Ele conseguiu ser o pior rei diante dos outros que vieram antes dele. E mesmo assim o Senhor teve misericórdia dele. O Senhor alertou a ele. O Senhor evitou as desgraças. Eles passaram 3 anos em paz, até Acabe voltar a pecar. Tenha misericórdia de nós. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos ser melhores do que fomos ontem. E somente com Tua graça e Tua misericórdia e o Teu favor podemos conseguir isso. Nos ajuda. E eu creio que o Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está aí, perto dessas pessoas. E eu creio que a Tua graça está sendo derramada sobre nós. E porque eu creio, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu trago para você hoje. Arrependei-vos. Tenha consciência dos seus erros. Tenha consciência. Ninguém pode esconder nada de si mesmo e nem do próprio Deus. Fique em paz. Que Deus te abençoe.